Olá! Estamos ao vivo. Ao vivo, ao vivo, ao vivo. Boa noite, Fabiana. A senhorita pode reservar uma data para nós. Exatamente. Sim, senhora. Sim, senhora, sim, senhora. Eu ainda estou tossindo. Deixa eu ver aqui. Como estamos? Estamos contactando aqui o padre. Vamos já. Vamos receber a informação. Marcelo, meu Instagram tá aqui ativo. Eu não sei, eu nunca fiz essa transmissão no Instagram. Tá? Aí você vai me orientando aqui também, tá bom? Fala para ele Tá. Como é que a gente convida ele? que a teologia do corpo está ali, pronta. Deixa eu tirar uma foto aqui, ó. Já É assim, gente, tá vendo? estamos. Põe o dedinho Espera aí aqui, que eu ó. vou mandar aqui para ele. Padre Marcos, né? Uhum. Marcos Cândido. Ele precisa clicar lá, isso? Ele tem. Se ele viu lá que já está online. Marcos. Ele não passou pra mim aqui no Instagram dele. Deixa eu tirar um print aqui do meu Instagram. Ô, gente, estamos tentando contactar aqui. Nós, para vocês verem como que nós somos tecnológicos, não é? Estamos aqui, nós e o padre, viu? O padre Marcos também é super tecnológico. Aleluia. Ora pro nobis Deus. Vamos aguardar aqui mais um pouquinho. Ele tá clicando. Mas não tava lá pra ele, ó. Que interessante. Por que será? Uns Ele tá problemas curtindo? técnicos. Ele tá curtindo? Malalala. É esse aqui? Não. Deve ser. Deve ser. Seu perfil. Esperar mais um pouquinho. Como é que era mesmo? Ah lá! Boa noite, Marcelo. Boa noite, Viviane. Tudo bem? Boa noite, padre. Tudo bem? Sua bênção. Deus abençoe. Organizando aqui. Ia dar certo, ia dar certo. Pois é. Nós também somos super tecnológicos, padre. A gente não entende nada dessas coisas. Nós estamos nos aventurando aqui, fica tranquilo. Tamo junto, padre. Que bom, padre. Que bom que o senhor conseguiu. Olha aí, gente. Na verdade, sabe, padre, a gente tem conversado muito, né, eu e a Viviane, e o pessoal que está aqui nos assistindo, que vai nos assistir também, né? Que ao longo dessa nossa pequena caminhada, Deus foi nos dando muitos amigos, né? E o Padre Marcos é um amigo de Deus, né? Que Deus colocou no nosso caminho como um grande amigo, que vai também nos ajudando, vai nos orientando. E para nós, Padre, é uma honra ter o senhor aqui hoje, essa noite, né? O senhor reservou aí a sua agenda, né? Que deve ser muito lotada. Obrigado pela presença, viu, Padre? E fala um pouco do senhor aí pro pessoal, quem é o Padre Marcos, de qual cidade que o senhor é, o que o senhor faz, por favor, é com o senhor. Tá bom. Bom, quero dizer que é uma alegria muito grande, de fato, o caminho que nós temos feito juntos tem enriquecido muito a mim também. E, bom, eu sou aqui de Ribeirão Preto, da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Atualmente, eu sou pároco na paróquia Cristo Operário de São Judas Tadeu, na Vila Branches. Faz 7 anos e meio que eu estou nessa paróquia, né? E aqui na paróquia, bom, a gente desenvolve alguns trabalhos, sempre tentando promover
uma antropologia integral, né, que está muito de acordo aí com o pensamento de Karol Wojtyla, de João Paulo II, né? E dentro desse caminho, certamente, a teologia do corpo se coloca como um momento importante. Então, é esse elemento comum que nos une nessa noite, né? Eu, já há alguns anos, né, tive a oportunidade de aprofundar um pouco, Marcelo e Viviane, sobre o pensamento de Karol Wojtyla, porque eu fui fazer alguns estudos fora do país, né, estudei em Roma, fiz um doutorado lá, e tive a oportunidade de conhecer um pouco o pensamento antropológico, filosófico de Karol Wojtyla. Uhum. Eu não sei se todos sabem, Karol Wojtyla, antes de ser papa, ele foi professor universitário, ensinava na universidade ética e filosofia, né? E ele tem algumas obras muito importantes, e depois também outros tantos artigos que apresentam o seu pensamento, né, antropológico. Uma obra muito importante de Karol Wojtyla é Persona e Ato, né, ou Pessoa e Ato em português, O Amor e Responsabilidade, que é uma outra obra bem conhecida dele aqui no Brasil por várias pessoas. E Karol Wojtyla, depois como Papa, ele certamente se deixou orientar pelos seus pressupostos antropológicos, né? E, de fato, muitos estudiosos de Karol Wojtyla veem na teologia do corpo, sobretudo na sua primeira parte, como que um desdobramento, né, dos seus princípios antropológicos. Então, a teologia do corpo de João Paulo II, né, conversa muito e converge muito para os seus pressupostos antropológicos dessa fase ainda pré-petrina, né? Uhum. Então, é um pouco esse o caminho que eu tenho feito, né? Estudado um pouco de antropologia e me dedicado a essas questões, porque eu vejo que hoje os estudos de antropologia é uma grande necessidade, né? Hoje é notório que o ser humano está passando por uma grave crise, né? E quando eu me refiro à crise, eu quero dizer, o ser humano hoje tem dificuldade de entender a si mesmo, né? Entender-se Verdade. filosoficamente, vamos dizer. Muito bom, padre. E o padre também, né, padre, atualmente, o senhor também é professor do seminário aí de Ribeirão Preto, correto? O senhor dá aula de antropologia, né? Exatamente. Eu dou aula no segundo ano de filosofia, né? E a minha disciplina é exatamente antropologia filosófica. São 2 semestres, então no primeiro semestre eu busco fazer, eu costumo dizer para eles, um caminho mais extensivo, né? Passando um pouco pela história da filosofia, buscando demonstrar que existe uma certa tradição filosófica que, de algum modo, sempre olhou para o ser humano buscando compreendê-lo do ponto de vista da sua de uma visão metafísica, né, a partir da sua definição substancial, e depois no segundo semestre, também ainda no primeiro semestre, né, mostrando essa continuidade, mas também mostrando as rupturas que existem dentro da história da filosofia, né? E no segundo semestre, então, eu apresento essa visão de Karol Wojtyla, que já é uma visão bem mais já organizada, sistemática, né, a fim de que também os alunos possam descer uma visão robusta, né, sobre a pessoa humana, tá? E um outro Perfeito, projeto padre. bem interessante que nós temos aqui em Ribeirão Preto, que eu tenho feito parte, né, é um curso de filosofia que nós criamos aqui, né, com Verdade. a bênção do bispo, de filosofia para leigos, nós chamamos, com duração de 3 anos, e esse projeto nasceu de uma associação cultural que nós criamos alguns anos atrás, chamada Associação Cultural José Ratzinger, né? Então, esse interesse em levar para a comunidade, para a cidade, os estudos de filosofia, que eu vejo como algo muito necessário, especialmente nesse tempo que nós vivemos. Complexo, né? Bem lembrado, padre. O padre, gente, para vocês aí que estão escutando pela primeira vez, né, conhecendo, é isso mesmo. A gente já participou dos grupos lá de estudo, né, da associação, do Persona também, né, padre, que é uma iniciativa do padre, né, do senhor aí junto com a arquidiocese. Agora tem esse curso, então, para vocês que é da região, né, dá para aproveitar, tem os perfis aí que depois, eu não sei muito bem, viu, padre, mas eu vou ajudar a divulgar também. A gente sempre divulga, né, quando o senhor, né, as reuniões, né, mas deixar para as pessoas também a oportunidade de conhecer, de repente, quem mora em Franca, quem mora aí na região de Ribeirão Preto, né? Aproveitar todo esse trabalho, Brodowski, eu não conheço muito bem, mas enfim.
pessoal que está assistindo, que vai assistir depois, né? É uma oportunidade de estar junto, né? Desenvolvendo e conhecendo esses assuntos, né, padre? Que é importante para toda a sociedade aí, né? Exatamente. O grupo Persona foi um grupo que nasceu de uma demanda antropológica, de uma questão que a cidade de Ribeirão Preto estava vivendo alguns anos atrás, e um grupo que nasceu por iniciativa do arcebispo, né? O Moacir percebeu que Ribeirão Preto deveria ter um grupo que se dedicasse de maneira sistemática ao estudo da pessoa humana, exatamente para, em momentos assim de exigências, mas também rotineiramente, né, que pudesse trazer essa contribuição, né, para aqueles que sentissem essa necessidade, né? Então esse grupo tem mensalmente se reunido, promovendo estudos temáticos, né, um grupo interdisciplinar, e uma vez por ano esse grupo tem sempre proposto um simpósio, e é um trabalho muito bonito de diálogo, né, entre religião e cultura, entre filosofia e ciência. Um trabalho bonito que tem acontecido aqui na cidade. É verdade, gente. A gente participa lá, às vezes, das reuniões. Realmente é um trabalho muito legal. Nós somos de São Carlos, nós estamos 90 quilômetros de Ribeirão Preto, né? E quando é possível a gente participa porque realmente é um grupo que vale a pena, né? Esses trabalhos todos vale a pena estar participando, né? A gente se esforça Verdade. bastante, né? Quando dá, quando a gente consegue, né, padre? A gente está lá junto com o senhor lá. Exatamente. Padre, legal. Mas agora o papo é o seguinte, padre, teologia do corpo. O grande assunto, né, que para nossa história, enfim, né, para muita gente, né, é um assunto que depois você vai poder falar um pouco mais também, né, da opinião particular, mas conta para a gente então um pouco, padre, dessa expressão, né, o que é a teologia do corpo, por que teologia do corpo. A palavra agora é contigo, tá bom? Fica à vontade. Tá certo. Então, a teologia do corpo, na verdade, é um tema de estudo transversal, né? Eu estudo mais diretamente o pensamento antropológico de Wojtyla, mas, como eu disse, a teologia do corpo eu entendo-a como um desdobramento da sua visão antropológica, né? Então, eu tive a oportunidade, de fato, de me inserir um pouco no contexto da teologia do corpo, né? E a teologia do corpo, na verdade, é o nome que foi dado, atribuído a uma série de catequeses que o Papa São João Paulo II deu, né, de 1979 a 1984. Então, durante as audiências, na verdade, durante o Ângelus, a audiência das quartas-feiras, ele sempre fazia uma catequese sobre o tema do matrimônio, o tema da pessoa humana, o tema da sexualidade humana, e todas essas reflexões ordenadas e sistemáticas, elas depois foram reunidas num volume chamado Teologia do Corpo. Nós vimos que foram muitos anos que o Papa se dedicou a desenvolver essa catequese sobre a pessoa humana, né? Durante todos esses anos, de 1979 a 1984, apenas em 2 momentos houve uma interrupção, né, na execução dessas catequeses. A primeira interrupção foi no ano de 1981, quando o Papa São João Paulo II sofreu aquele atentado na Praça de São Pedro, em Roma. Né? Então, do mês de maio até o mês de novembro de Amanhã, 1981... né? Amanhã Oi? está fazendo aniversário. 3 de maio amanhã, né? Exatamente, é verdade, bem lembrado. Então, de maio até novembro, a catequese foi suspensa, e depois, no ano de 1983, que foi o ano santo da redenção, então, também, naquele ano, por um período, as catequeses foram interrompidas, né? Mas a teologia do corpo, então, é esse compilado das várias catequeses que o Papa São João Paulo II fez, né? Então, é um documento, assim, muito rico, né, que nos coloca diante, como eu disse anteriormente, sobre o sentido do matrimônio, sobre o sentido da pessoa humana, o sentido da sexualidade humana, o significado do corpo, todas essas coisas a gente encontra ali, né. O que eu poderia dizer sobre a teologia do corpo? A teologia do corpo parte de um princípio, certamente, que ao redor dele toda a catequese do Papa se desenvolve, né? A ideia de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, esse é o princípio fundante da teologia do corpo. Isso nos coloca diante da narrativa da criação
conforme vem apresentada no livro do Gênesis, né? Então, uma visão do homem à luz da sua relação com o Criador. Me parece que essa é a ideia primeira de onde partem todas as catequeses, né? O Papa João Paulo II, no início das suas catequeses, né, para nos introduzir nesse tema, ele parte de uma pergunta que os fariseus fizeram a Jesus, conforme o Evangelho de São Mateus, né? No Evangelho de São Mateus, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram a ele se era lícito ao homem despedir a sua mulher por qualquer motivo, como a lei de Moisés ordenava. E Jesus disse, né? Mas no início não foi assim, né? No início, Deus criou o homem e mulher os criou, e por isso o homem deixará a casa de seu pai, se unirá à sua mulher, e os dois não serão dois, mas uma só carne. Então, essa pergunta nos introduz nessa temática do início, né? O início nos remete à criação, ao livro do Gênesis, do homem criado à imagem e semelhança de Deus, né? Aqui nós já começamos a levantar questões muito importantes sobre o ser humano. Então, quem é o ser humano, né? O ser humano, na origem, no início, ele traz em si marcas do Criador, né? Quando João Paulo II fala sobre o início, ele nos coloca diante do homem, usando a linguagem sua, né, daquele homem pré-histórico, vamos dizer, no certo sentido, né, o homem teológico ainda, do início da criação, antes do pecado original. Então, quando Jesus convida os seus interlocutores a olharem para o início, ele convida a olhar para o homem dentro de um contexto, de uma realidade onde o homem se encontra ainda no estado de graça, numa relação livre, filial com Deus, e que não ressente das marcas do pecado, né? Porque diante dessa questão, é lícito ou não ao homem dispensar a sua mulher por qualquer motivo, esse dispensar por qualquer motivo, conforme ordena a lei de Moisés, de algum modo já indica a condição do homem atravessada pela experiência do pecado original. Então, antes dessa experiência, existe uma realidade anterior que é a do homem dentro do projeto original e inicial estabelecido pelo Criador. Então, o convite do Papa é olhar para esse momento, né? E daqui, de fato, desencadeiam muitas questões importantes sobre o ser humano, tá? Sabe, Marcelo e Viviane, eu acho que uma primeira questão importante que esse conjunto de catequeses nos faz olhar, primeiro, é para o significado do corpo, né? Porque o livro do Gênesis nos diz, né, que Deus formou o homem do pó da terra, portanto, Deus lhe deu um corpo, né? Esse corpo está intimamente na sua relação original com o Criador. Então, aqui já levantam sérias e importantes questões sobre o significado do corpo, que depois a gente pode falar um pouco mais detalhadamente sobre alguns pontos, né? Depois, esse corpo, como nos diz João Paulo II, ele especifica e individualiza o homem, porque, como nos diz o texto sagrado, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus os criou homem e mulher. Então, também o corpo especifica o masculino e o feminino. Esse é um outro aspecto importante trazido pelo Papa, né? Porque o corpo é uma fonte reveladora da pessoa humana. Então, o homem entrando em contato com o significado do seu corpo, ele adquire uma consciência mais profunda sobre si mesmo. E, ao mesmo tempo, ao que está orientada a sua condição humana neste mundo. Ou seja, ele está diante de uma questão sobre a sua própria natureza humana, né? Então, o corpo também se especifica, então, no masculino e feminino. Isso abre uma ulterior discussão sobre o sentido da complementariedade dos sexos, né? Da complementariedade dos sexos nasce também a questão da potencialidade humana, a geração de uma vida, né?
E aqui, então, nós podemos discutir sobre esse ponto, né, da importância da geração da vida como uma participação do homem na obra criadora de Deus. E, por fim, o último ponto importante que o Papa traz é sobre a questão da própria redenção do corpo humano, né? Então, me parece assim que esses são alguns elementos que a gente poderia hoje estar conversando sobre eles. Eu acho que seria interessante fazer emergir algumas noções presentes dentro dessas questões trazidas pelo Papa. Perfeito, padre. Por favor, bora, né? Você pode ficar à vontade. Estamos aqui para aprender. Pois é. Então, sobre o corpo humano, né? Eu acho que essa certeza que nós temos de que nós fomos criados por um outro, né? Porque não fomos nós mesmos que demos a nós mesmos a nossa existência, né? Conforme o livro do Gênesis, a existência humana é um grande dom de Deus, uma boa obra estabelecida pelo Criador, né? Então, o nosso corpo, ele se explica na relação mesmo com Deus, que é a fonte da vida, né? Então, aqui já começa a emergir uma noção do corpo humano como um corpo que não pode ser reduzido à sua mera condição física e biológica. Eu acho que todas as catequeses do Papa nos ajudam a superar uma certa visão biologicista do corpo, né? O corpo humano é alguma coisa que transcende a pura materialidade. Se nós fazemos atenção ao significado do nosso corpo, nós começamos a descobrir uma imensidão de verdades, de certezas que o nosso corpo traz, né? E essa apresentação do Papa sobre o corpo humano, né, como um corpo que revela a pessoa, se insere muito fortemente dentro de uma corrente que no século XX ganhou muito espaço, muita força e que esteve muito atuante dentro do Concílio Vaticano II, inclusive, que nós chamamos de corrente personalista, né? Então, a visão antropológica do Papa é uma visão personalista, né? Digamos que um princípio importante do personalismo, de fato, é não reduzir o homem a uma única dimensão, a uma dimensão material. Isso. Né? Entendi. Então, o corpo é uma fonte reveladora da pessoa, né? Dito isto, né, o homem olhando, portanto, para si, ele se descobre, né, como masculino e como feminino, né? De fato, o homem, no ato da criação, depois de uma experiência que o Papa chama de solidão originária, ele teve a graça, né, de ter diante de si alguém outro que lhe fosse semelhante, né? Deus, de fato, percebendo a solidão original do homem, ele submete o homem a um sono profundo, como diz o livro do Gênesis, né? Isso nos faz pensar que esse ato criador, de fato, é um ato exclusivo de Deus, de fato não tem a participação do homem, é um ato deliberado exclusivamente pela vontade do Criador, que vendo a solidão original do homem, então lhe dá alguém como semelhante, lhe faz alguém semelhante, né? E de fato o homem, quando volta do sono e contempla a mulher diante de si, ele diz: agora sim, é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, né? Então, o corpo humano, sobretudo nos seus aspectos mais exteriores, né, é a primeira possibilidade do encontro entre o homem e a mulher, né? Karol Wojtyla, por exemplo, ele tem uma poesia muito bonita, onde ele fala da importância do olhar, né? Ele diz que tudo começa com o olhar. E se a gente aplica esse princípio ao livro do Gênesis, de fato é assim, quando o homem olha e vê a mulher diante de si, ele diz: agora sim, eu vejo alguém, né, que se assemelha a mim, carne da minha carne e osso dos meus ossos. Mas o homem e a mulher ali não param no limite da pura exterioridade, né? Eles começam a fazer a experiência de adentrar no mistério do próprio corpo. Porque dizer carne da minha carne e osso dos meus ossos não é simplesmente uma afirmação do ponto de vista físico.
né? Porque antes do homem chegar a essa experiência, antes do homem se perceber de uma solidão original, o homem tinha sido chamado pelo Criador a dar nome a todos os seres que existem, né? E o homem, de fato, deu nome a todos os seres viventes. Mas passando o olhar sobre todos esses outros seres, o homem não percebeu nenhum semelhante a si, né? Então, no corpo da mulher, ele percebe alguém semelhante a si. Mas, como eu disse, não é algo que se limita à exterioridade do corpo, né? Porque esse corpo humano é um corpo que carrega um sentido, um significado. Hoje, de fato, quando nós falamos sobre a pessoa humana, nós costumamos dizer que a pessoa ela tem 3 dimensões, né? Costumamos falar da tridimensionalidade da pessoa humana. Né? O homem tem uma dimensão corporal, física, depois tem uma dimensão psíquica e depois uma dimensão espiritual. Né? Então, esse olhar do homem não é um olhar meramente físico, mas é um olhar metafísico, né? Um olhar filosófico sobre a pessoa, que de algum modo é capaz de colher essas outras dimensões que superam essa dimensão mais fundamental, que é a dimensão do corpo. Né? Então, quando o homem diz, é semelhante à minha carne, da minha carne, ele o faz nos níveis mais profundos da pessoa, né? Se reconhece diante daquela outra pessoa, nos seus níveis mais profundos. Né? Por isso que o Papa diz, a partir da experiência do encontro físico, corporal, digamos, né? A partir dessa experiência inicial, o homem é chamado, e ele começa a perceber-se assim, como alguém chamado a fazer de si um dom para o outro. Né? Então, partindo dessa experiência inicial, o Papa nos introduz nessa questão do dom. Né? O homem faz-se dom para a mulher e a mulher faz-se dom para o amor. Por isso, então, o homem deixará a casa de seu pai, se unirá a sua esposa, os dois não serão dois, mas uma só carne. Né? Então, o Papa indica a importância do corpo. Né? O corpo é essa fonte de encontro, mas, ao mesmo tempo, o corpo humano é um sinal de um dom que Deus fez à criatura humana, né? O Papa vai dizer, inclusive, que o corpo humano será um sinal permanente deste grande dom de amor que Deus fez em favor da criatura humana. Né? Então, nessa experiência de dom, de entrega, né, de unir-se numa só carne, o homem começa a descobrir outras coisas importantes sobre si. Por exemplo, a teologia do corpo nos vai falar do aspecto esponsal do homem e da mulher. Né? Os dois se unem numa só carne, ou seja, fazem a experiência do amor esponsal, né? De ser marido e mulher. Essa questão é muito importante, muito cara, né? E para a teologia cristã. Né? Homem e mulher como duas realidades distintas, diferentes, né? Que são capazes de se unir na experiência de um dom, de uma entrega esponsal. Né? Disso aqui, então, nasce também a possibilidade de perceber que o amor é fecundo. Né? O amor traz em si uma potencialidade, uma fecundidade. Então, na entrega dos corpos, na entrega dos sexos, numa experiência de amor, que aqui nós chamamos de matrimônio, então, os dois percebem a fecundidade do seu amor, sobretudo na experiência de gerar uma vida. Então, na geração de um filho, o homem descobre a potencialidade do amor vivido entre eles, na entrega dos corpos e dos sexos. Né? Aqui tem um outro passo importante, porque se no primeiro momento eles se descobriram como esposos, nesse segundo momento agora eles se descobrem como pais. Né? Descobre a paternidade e a maternidade. E esse tema é tão importante, né, sobretudo nessa época em que nós vivemos, né, redescobrir o valor, né, do significado esponsal dos corpos, mas também do significado da paternidade e da maternidade. Exatamente porque paternidade e maternidade se exigem mutuamente. Né? Uma pessoa nunca virá a ser mãe sem considerar a necessidade do outro, né?
e um homem nunca virá a ser pai sem considerar a necessidade de uma outra, né? Então, nessa diferença dos corpos e na complementariedade dos sexos, se dá esse nível mais profundo de reconhecimento da experiência humana, que agora é identificado na paternidade e na maternidade, né? Então vamos ver, olha, todos esses aspectos estão inscritos no ser do homem criado por Deus à sua imagem e semelhança. É interessante como que olhando para o corpo, então a gente começa a descobrir todas essas coisas, né? De fato, o Papa traz um olhar muito rico sobre a pessoa humana, né? Ser pai e ser mãe, né? Gerar uma nova vida e participar, de algum modo, do ato criador de Deus. Tudo isso se inscreve na natureza humana pelo Criador, né? O nascimento de um filho nos faz pensar nessa abertura que existe na experiência do amor a um outro, né? Porque alguém poderia, talvez, levantar a questão se o casal, então, amando-se a si mutuamente, né? Se eles não se encerrariam-se em si mesmos, né? Não, o filho indica essa experiência de abertura, né? Se existe um encontro entre duas pessoas diferentes no amor que se unem numa só carne, a potencialidade dessa relação se manifesta como abertura a um outro, e a presença de um filho que nasce indica essa abertura a um outro para além deles, né? Isso nos remete também àquela exigência da própria natureza humana que nós temos de relacionamento com um outro diferente de nós, para além, né, da relação marido e mulher, né? Então, esse outro pode ser entendido como filho, mas como qualquer outro que se coloca em relação com o homem e a mulher, né? E depois nós podemos pensar esse outro ainda como o outro absoluto, que é o próprio Deus, né? Então a natureza do homem é vivida como uma experiência de abertura, de transcendência, né? Vê a fecundidade, a riqueza desse texto, porque essas verdades tão caras ao ser humano são ali apresentadas de uma forma suave, delicada, mas muito profunda e rica ao mesmo tempo, né? Então o amor conjugal, né, revela uma potencialidade muito grande de fecundidade. No mistério de uma só carne eles se descobrem esposos, mas também se descobrem pais, né? E ajuda-os a compreender o significado da sua própria existência, porque o homem, quando a criança nasce do ventre da mulher, ele descobre mais profundamente o significado da feminilidade da mulher e, ao mesmo tempo, tem uma consciência muito mais profunda sobre o sentido da sua própria masculinidade e paternidade, né? Então é isso, né? E acho que um último ponto aqui que a gente poderia trazer, então, como eu já salientei no início, né, é que a experiência do homem e da mulher, nós sabemos, ela também, num certo momento, se distanciou desse projeto original. Aqui o motivo da pergunta dos fariseus a Jesus, né? É lícito ou não separar, o homem dar uma carta de divórcio à sua mulher? Então, Jesus diz, né, olha, no início não era assim, essa experiência foi introduzida por causa da dureza do coração de vocês, né? Então, a experiência do homem foi atravessada pela experiência do pecado original, né? E no livro do Gênesis, essa realidade, ela é apresentada a partir de alguns sinais que o livro apresenta, né? Primeiro, o confronto divergente que agora se dá a partir dessa experiência entre o homem e a mulher, né? Sobretudo indicado pela acusação de um ao outro. Então, houve uma fratura, uma ferida que se abriu na relação entre o primeiro casal, né? Aquele projeto original, de algum modo, ele sofreu algumas consequências em virtude do pecado. Mas também uma ferida, uma fratura na própria relação do casal, né, com o Criador. Porque se antes, conforme vem descrito no livro do Gênesis, o primeiro casal vivia uma relação harmônica entre si e, ao mesmo tempo, sentindo-se livres e amados pelo Criador,
num certo momento, eles já não se sentem tão tranquilamente diante do Criador, a ponto de que, quando eles ouvem o passo do Criador, eles se escondem, eles se retiram, né? E se cobrem, inclusive, né? O Papa vai dizer que aquela nudez das origens, que o homem não tinha nenhum problema em vivenciá-la, era o sinal da relação tranquila, serena, que o homem tinha com o Criador, né? Onde a sua condição humana para ele não era em nenhum momento um problema, né? Mas depois do pecado original, sim. Tanto é que agora o homem se cobre, se esconde, né? Então, a gente vê que no livro do Gênesis, de fato, há uma fratura, uma ferida que se estabelece nos vários níveis de relação, da relação humana, né? E o Papa, de uma maneira muito bonita, ele fala, depois do pecado dos nossos antigos pais, a história, a história dos homens, ela sempre se orientou para o mistério do Cristo, né? Porque Deus, de fato, não deixou o homem entregue à sua própria sorte, né? Mas desde o início, Deus se relaciona com o homem chamando de volta à sua presença. É interessante, no livro do Gênesis diz, né, que o homem escondido, retirado da presença de Deus, ouviu a voz de Deus que dizia: Adão, onde estás? Né, como que dizendo, volte à minha presença. Né? Você foi criado para estar aqui. É forte, bonita essa expressão, né? Onde estás, Adão? Né, o teu lugar é aqui. Né? Isso já mostra essa relação de Deus para com o homem, buscando sempre novamente trazê-lo à sua presença, né? Por isso Deus prometeu um redentor, né? Todos os profetas do Antigo Testamento foram unânimes em falar da vinda de um salvador, de um redentor do homem. É por isso que o Papa fala, a história depois do pecado de Adão, ela se orienta para o mistério do Cristo, né? Então o Papa fala da redenção como uma nova criação. Mas a redenção como uma nova criação não é um retorno àquele estado de inocência original que fora perdida em virtude do pecado. Né? Mas é como que uma nova criação que se dá na pessoa do próprio Cristo, mediante o seu sacrifício na cruz. Né? Então aquela condição de semelhança do homem, né, nas origens, que de algum modo foi ferida pelo pecado, ela de algum modo é regenerada, recuperada, resgatada, mas na imagem, na pessoa do próprio Cristo. Cristo é o verbo que se fez carne, né, que assumiu a nossa condição humana. Ele é verdadeiramente homem, e olhá-lo significa de algum modo enxergar nele a nossa condição de homens regenerados no seu amor. Né? Então é um pouco dentro desse horizonte que o Papa faz essa última reflexão, e depois o Papa nos fala sobre a figura da Virgem Maria, né? A Virgem Maria, que participou de uma maneira tão íntima, tão próxima do mistério da redenção humana, né? Ela é apresentada como aquela que vivenciou tudo isso numa condição única, singular, né? E aquele diálogo inicial, né, de Maria com o anjo Gabriel, de algum modo, o Papa diz, nos remete ao diálogo inicial do homem com Deus. Né? Mas se o primeiro casal, de algum modo, foi ferido de pecado, a Virgem Maria, de algum modo, manteve-se íntegra diante do seu sim a Deus. Né? Porque livremente ela aceitou participar dessa obra, né, quando ela disse o seu sim, faça-se em mim segundo a sua vontade. E esse sim foi mantido de forma intacta, íntegra, em todos os momentos da sua existência. Né? Então, na Virgem Maria se realiza aquilo que Deus, de fato, deseja realizar em todas as pessoas humanas. Né? É um pouco esse horizonte, né? É um pouco esse olhar que eu tenho sobre a teologia do corpo, sobre esse último ponto, inclusive, né? Onde o Papa apresenta essa mulher, né, nova, essa nova Eva, como um modelo, né, como um sinal daquilo que Deus deseja fazer com todas as criaturas. Isso nos faz pensar ainda no papel singular que a mulher ocupa no plano da salvação, né?
Hoje, por exemplo, existe uma grande discussão sobre o papel da mulher na igreja, no mundo, né, na sociedade, e muitas vezes, em busca de uma tentativa de superar os problemas que existem, que de fato existem, né, na relação muitas vezes entre homem e mulher, né, de superar certos conflitos, né, superar certas faltas de oportunidade, de igualdade entre os sexos, muitas vezes se desenvolve uma mentalidade, né, que redefine o papel da mulher, ou pensa o papel da mulher, discute o papel da mulher, não mais à luz desses dados, da fé, né? Uhum. E o Papa justamente, ele toca nesse ponto, dizendo: a tentativa de superar as discriminações, os conflitos, as injustiças que existem entre os sexos, não pode nos levar para um caminho que destoe ou deforme, né, essa consciência sobre o desejo de Deus, né, a intenção de Deus ao criar o homem e a mulher, né. Então, nós devemos fazer um caminho de superação de tudo isso, né, desses conflitos, dificuldades, discriminações, porque de fato isso não corresponde ao plano do Criador, mas buscando trilhar um caminho onde o valor da pessoa, a dignidade da pessoa, a natureza da pessoa seja levada em consideração, ou seja, que nada se perca daquilo que é propriamente humano, né? Então, essa apresentação que eu faço, né, da teologia do corpo, e acho que a gente então poderia agora conversar então sobre a teologia do corpo a partir dessas ponderações aqui que foram feitas. Muito legal, padre. Eu não sei se o pessoal quiser perguntar também, gente, vocês mandam as perguntas que a gente pergunta pro padre aqui. Ô, padre, sabe duas coisas que eu ia falar? Então, assim, ó. Então, essa expressão, porque assim, teologia do corpo, né? Nós não podemos confundir só a matéria, né? Como o senhor explicou, né? O corpo tem essas dimensões, então, quando ele fala teologia do corpo, envolve também essas dimensões psíquicas, espirituais, né? E é aí, por isso que é teologia, porque então, diante dessas dimensões que me faz se doar, né? Ser pai, ser mãe, ir além das minhas vontades, é isso que aponta, então, para algo divino, né? Pela palavra teologia, é mais ou menos por aí, a gente poderia entender. Eu acho que na história mais recente, do ponto de vista filosófico, tem uma corrente filosófica, né, que se difundiu muito fortemente na nossa cultura, que é aquela que nós chamamos de materialismo, né? E o materialismo teve um impacto muito forte na compreensão do ser humano, muitas vezes reduzindo o homem a uma mera positividade, a uma mera materialidade, né? Tem muitos filósofos, por exemplo, e depois outros tipos de pesquisadores, cientistas, que desenvolveram reflexões sobre o homem, mas assim, totalmente reducionistas, né? E é interessante que o Papa diz, olha, o corpo é uma fonte de revelação da pessoa em si mesma, mas da revelação da pessoa na sua relação com o mundo e com o próprio Criador, né? Porque o corpo humano, se nós passamos a olhar para ele, nós descobrimos que nós não somos pura materialidade, né? Por exemplo, a gente tem capacidade de memória, né? Nós temos desejos, anseios, né? Nós temos afetos, nós temos a capacidade de amar, né? Onde estão essas coisas? Elas não podem estar circunscritas apenas no limite físico, corporal da pessoa, né? Então, o corpo, se a gente faz de fato atenção a ele, a gente vai descobrindo níveis mais profundos, né? Que penetram, né, para além, digamos assim, para o íntimo mesmo da pessoa, né? Até a gente descobrir a dimensão espiritual do homem, que sobretudo se traduz na sua capacidade de compreender o mundo de forma inteligente e na sua vontade livre. Aliás, sobre esse aspecto eu não falei, mas é interessante. O livro do Gênesis nos fala que Deus deu ao homem, né, o dever de dar nome a todos os seres, e o homem, de fato, é o único ser capaz de dar nomes, né? Por que o homem é o único ser capaz de dar nomes? Porque, de fato, o homem é um ser dotado de inteligência e vontade. Então, esse exercício de olhar para o homem, né, para o corpo, com mais atenção, nos faz descobrir uma série de coisas importantes sobre nós mesmos.
né? Depois o homem teve que entrar em relação com o mundo, por exemplo, no livro do Gênesis, quando disse de dar nomes às coisas, nos fala da abertura do homem para o mundo, né? Então o corpo é algo importante porque situa o homem no tempo e no espaço, mas o situa em relação ao mundo circunstante, né? O mundo que o rodeia, né? O nosso corpo tem uma importância muito grande porque ele que de fato nos permite estar situados aqui e agora e ao mesmo tempo entrar em relação com o mundo material, Material, né? né? Então, o corpo nos faz pensar sobre isso, inclusive com o outro, né? Numa filosofia mais recente, do último século, por exemplo, se falou muito sobre a necessidade da relação com o outro, recuperar o sentido da relação com o outro, né? Também é muito importante, nós só podemos entrar em relação com o outro exatamente porque o corpo é uma possibilidade de encontro com o outro, né? E depois com o próprio Deus, né? Porque Deus está na origem da nossa existência. Então, se também nós temos um olhar sobre o nosso corpo à luz da fé, e aqui vem a ideia então de teologia, a gente descobre que o nosso corpo é um dom que nós recebemos, né, de alguém que está na origem daquilo que nós somos, né? Entendi. Por isso que o corpo traz em si uma fonte de revelação da pessoa, uma fonte rica de revelação da pessoa. Eu penso que esse é o interesse do Papa, né? Numa cultura tão centrada na matéria, o Papa diz, olha, a matéria é um dado importante da criação, né? E ela traz em si uma fonte reveladora da pessoa em níveis muito profundos, né? Então, se nós queremos e devemos partir daqui, nós podemos fazê-lo. E nós vamos descobrir coisas surpreendentes, né? Sobre a pessoa, o mundo e Deus. Perfeito, padre. Já são 15 para as 10, tá? Para não roubar muito tempo do senhor. Então, assim, diante de tudo, né, claro, vamos dizer assim, dessa uma visão rápida que o senhor nos deu, né? A gente pode dizer que esse assunto que o Papa quis trazer como seu primeiro trabalho de pontificado tem uma importância de modo muito especial hoje, né, diante de tantos reducionismos, tantas confusões. Qual a importância, né, desse trabalho? Não, gente, para quem nunca viu, né, então tem essa edição aqui da EDUSC, né, que é só catequese. Desculpa, essa é da Eclésia, né? São catequeses. E essa aqui, né, que é uma edição da EDUSC. Não sei se dá para ver aí, mas, né, aqui, né? Qual a importância disso, padre, para a sociedade hoje, né? Para a gente poder finalizar o nosso bate-papo. A igreja sempre refletiu sobre o significado do matrimônio, o significado da vida, da sexualidade e assim por diante, né? Mas na segunda metade do século XX, a igreja sentiu a necessidade de introduzir uma sensibilidade nova no estudo destes temas, né? E digamos assim, que de fato, a partir do Concílio Vaticano II e com a vinda da teologia do corpo, essa pretensão da igreja, de fato, ela se concretiza, né? Então nós temos um verdadeiro corpus teológico sobre a teologia do matrimônio, uma fonte de riqueza muito grande, né, que pode ser muito útil para as pessoas que se dedicam a esse tema, as pessoas que produzem informação, conteúdo sobre esse tema, né, porque tem uma linguagem muito sensível, né, ao homem e à mulher do nosso tempo, ao mesmo tempo que preserva a doutrina sobre o matrimônio, né, conserva a espiritualidade do matrimônio, né, e o caráter natural, né, dessa realidade, né. Então é algo muito atualizado que poderia ser muito útil, né. Sobre a pessoa humana, hoje é inegável que nós vivemos uma crise antropológica, né. Prova disso é que muitas vezes o homem é incerto sobre quem ele não sabe mais se ele é isso, se ele é aquilo, não sabe mais o que define, e assim por diante. Eu penso que fazer esse caminho dentro da teologia do corpo é novamente reencontrar aqueles princípios que definem a pessoa, né? É um olhar filosófico, metafísico sobre o homem,
né? Então, lançaria luzes fortíssimas, dando-nos uma antropologia sólida, a fim de superar essas crises que nós vemos atualmente, né? O próprio tema da sexualidade hoje é um tema muito sensível e problemático dentro da nossa cultura, né? Existem muitas correntes de pensamento aí que problematizam a sexualidade humana, né? Esvaziando a sua objetividade, a ponto do homem não entender mais se ele é isso, se ele é aquilo, e assim por diante, né? Então, os fundamentos teóricos, né, que definem o homem e a mulher estão tão incertos nos dias de hoje, né? E o Papa faz uma belíssima discussão sobre a unidade e a diferenciação dos sexos, né? Então isso poderia ser uma coisa muito útil. Então eu penso que é de uma atualidade muito grande. Eu acho que merece, né, que a gente o conheça e ao mesmo tempo faça conhecido para as outras pessoas essa riqueza. Eu costumo dizer que a teologia do corpo é uma riqueza ainda que precisa ser tirada do baú, né, e ser apresentada para as pessoas. Depois tem outros temas importantes, né, como as virtudes, né, que acompanham a relação humana, né, e especialmente esse tema do destino último do homem, né, os É verdade. bens eternos que hoje não são muito contemplados, às vezes, dentro dessa reflexão, né. Então é tudo isso, né? Porque se também a gente não entende ao que nós estamos orientados, ou seja, qual é o fim último da nossa existência, nós Pois não é. temos uma compreensão madura sobre o sentido da nossa existência atual, Existência. A né? vida, exatamente. Então, dentro da teologia do corpo, não falta nada, né? É um olhar amplo, profundo e substancial sobre a pessoa humana, né? Que maravilha. Perfeito, padre. Muito obrigada, padre. Obrigado a vocês, para mim é um prazer. Gente, Eu acho que esse bate-papo é importante, né? Trazer alguns princípios aqui que estão presentes ali na obra, no pensamento de João Paulo II. Eu acho que é muito importante, né? Talvez, e assim a gente deseja, que essa conversa possa estimular várias pessoas a irem na obra, conhecer o pensamento, né? Conhecer comentadores. verdade. Não, isso com Verdade. certeza. Na verdade, esse aí é o intuito, né, de Exato. todas essas lives que nós estamos fazendo, Que a gente está fazendo. com pessoas que estão estudando, com pessoas que estão buscando vivenciar, né, que estão conhecendo, outros que já conhecem há muito tempo, outros que nunca nem ouviram falar, mas que estão tendo esse primeiro contato aí com a teologia do corpo que o senhor tão bem apresentou para nós. Tem muitos livros hoje, né, padre? Quando a gente começou era meio difícil, mas hoje tem muita gente comentando, escrevendo, graças a Deus, né? Tem o nosso site que tem as catequeses, né? teologiadocorpo.com.br, você pode acessar, tem as catequeses para você ler, né? E também, padre, a paróquia do Senhor mesmo, para quem vai ver depois, né? Pessoal de Ribeirão, da região, né? Quiser de repente procurar o padre, eu esqueci, é a paróquia do Senhor Cristo aí. Operário. Cristo Operário e São Judas Tadeu, é o nome conjugado daqui. Paróquia Cristo Operário e São São José Judas de Tadeu, Tadeu. gente. Para quem estiver aí na região de Ribeirão Preto, passa lá, toma um café com o padre, já tira umas dúvidas, Já confesso. já confessa também, né? E, enfim, né? O padre também, né? Como eu falei no começo, quero assistir, obrigado pela presença, padre, por dispor o tempo do senhor aí, que deve ser muito apertado, né? Nos Tá ajuda no ótimo. entendimento, é um grande amigo de Deus. E a gente espera, gente, que isso possa ajudá-los. E se Deus quiser, em breve teremos outras aí, né, com outros convidados. Quem sabe a gente pode voltar, né, padre, mais para frente aí para falar de outros temas, da redenção, por exemplo, da escatologia, não é verdade? Quem sabe lá para Exatamente. agosto, setembro, né? A gente combina, né? Tá bom, então. Tá? Muito obrigada. Então, daqui 15 dias, Obrigadão. né? Provavelmente no dia 26 de maio, nós temos uma outra aí. A gente vai estar divulgando nas redes sociais, né? Que a gente está tentando manter aí uma frequência, na verdade, né? De a cada 15 dias ter um convidado aqui, ou a gente mesmo batendo um papo. Para ir trazendo esse assunto, né, padre? Para ir divulgando e, quem sabe, tocando os corações, tá? Exatamente. Valeu, padre. Dá uma Obrigadão. bênção para nós, então, Isso, pra padre. gente encerrar, então, essa noite. Tá Gostosa. bom, uma alegria, então. Que Deus abençoe vocês nesse trabalho, né? Pelo testemunho de vocês, pelo bem que vocês irradiam aí. Então, que Deus abençoe essa iniciativa e que ela cresça, tá bom? Obrigada. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Obrigada, gente. Boa noite, padre. Deus Fica abençoe. com Grande Deus. abraço, fica com Deus. Tchau, Tchau, tchau. gente.